Estamos a andar bem a propósito das dúvidas do Adelino sobre esta questão da resiliência. Eu participo num outro projeto muito interessante que tem a ver com centros educativos e, portanto, com a formação de jovens que muito cedo caíram nas malhas, alguns da delinquência, empurrados por diversas razões. E sempre que pelo menos um do grupo, quando terminamos as sessões, diz: acho que encontrei o meu caminho, porque pura e simplesmente aprendeu a montar um programa de rádio e se apaixonou por aquilo e ficou encantado ou pela fotografia ou por algo, eu saio de lá satisfeito, porque digo, bem, se pelo menos um deles conseguir sair daqui deste centro e começar uma vida nova, acho que já ganhámos alguma coisa, não é? Porque não é fácil mudar. E portanto eu acho que é um bocadinho essa resiliência que nos faz entrar. Eu hoje senti-me extremamente importante quando falaste nas elites. Finalmente faço parte de uma elite, que é aquela elite maluca de quando lhe telefonam a dizer: opá, temos aqui uma ideia. Eu, pronto, está bem, eu vou. É mais um dia, é mais uma hora, e o dia só tem 24 e nós continuamos a empenhar-nos em meter-nos nestas coisas. Mas felizmente, como eu dizia e como escrevi logo no primeiro, no segundo dia ou no final, já não me recordo, há sempre assim uns professores malucos, pá, que decidem dar os dias para ir aprender mais umas coisas e envolver-se nos projetos, mesmo. E a verdade é esta, é que depois é o processo, é dentro do processo, não é? Porque há 2 ou 3 professores malucos dentro daquela escola que também são vistos à margem por todos os outros professores, mas lá andam a batalhar e a pedir e dá-me uma horinha tua e não queres levar os miúdos à biblioteca e parece que estão a pedir favores, não é? Quando não estão a pedir favores nenhuns. Por isso é que eu, aqui no início, enfim, salientei os professores e o Manel já salientou os alunos, que obviamente é para esses que nós trabalhamos, porque senão o mundo está perdido. Ora, vamos então perceber finalmente o que é que andou a ser feito e o que é que está a ser feito, e com o objetivo muito destes projetos não tenham nascido ali, e essa é a nossa grande luta, é que não tenham sido episódicos, não é? Que tenha nascido ali um projeto, foi muito bonito, bestial, e para o ano começamos de novo. Não, há coisas que têm que ficar, e por isso mesmo então eu vou pedir desde já ao Paulo Barriga para ir tomando nota das coisas. Não venha já para aqui, deixa de estar sentado. Vamos fazer circular as pessoas para ser mais rápido e mais interessante. E depois, no fim, tomas tu aqui este lugar e vai questionando os grupos que quiseres. Nós temos um microfone e eles vão falando, porque assim fazemos aqui uma coisa mais informal. Este auditório também acho que é bestial, porque estamos aqui todos a olhar uns para os outros e fazemos aqui uma coisa um bocadinho diferente. Portanto, vamos começar aqui pelo primeiro projeto. Literacia para os médios, uma proposta de abordagem ao longo do 10º ano de escolaridade, do agrupamento de escolas do Cerco do Porto. Perderam um aluno pelo caminho, mas ganharam uma professora. Portanto, eu pedi à Paula Cruz e ao Rui, são 2 Ruis, portanto, que venham aqui e depois apresentem o resto. Não sei, a outra professora também teve um acidente, mas eu acho que podia vir pelo caminho, vem a mancar, mas pronto, valia a pena. E a seguir vamos apresentar o Mochila com Neto, o Clube de Informação e Literacia, portanto preparem-se, que é para depois fazermos aqui a rotação. Isto é uma espécie de agradecimento dos Oscars, não é? Não vamos perder muito tempo. Muito bem, então, a Paula Cruz e a sua equipa. Eu prometo não gastar muito tempo, porque também estamos nervosos, porque falam aqui vozes tão bem falantes que ficamos um bocadinho seguros. O meu nome é Paula Cruz e estou aqui a representar o agrupamento de escolas do Cerco. Esta é a minha colega Maria Teresa, que teve um pequeno acidente, efetivamente. Coisinha pouca. E o Rui Ribeiro, tínhamos 2 Ruis, ficamos com um, acho que o nosso Rui dará conta do recado. Neste ano letivo que agora se inicia, vamos implementar na Escola Básica e Secundária do Cerco do Porto, nas turmas de 10º ano, um módulo com duração anual dedicado à literacia para os média. A crescer aos 90 minutos, temos 90 minutos para português, mais 90 minutos, e vamos ter um extra de 45 minutos apenas para esta temática. O nosso trabalho da formação foi desenvolver uma planificação que vai sofrer seguramente alterações, porque estamos a sofrer pressões de outras literacias, nomeadamente a literacia científica, que também querem este nosso espaço, mas acho que vamos no bom caminho e vamos conseguir ter esses 45 minutos para nós. O que vamos tentar fazer é, numa primeira fase, pelo menos, e com ajudas, que esperamos, por isso, replicar a ação de formação que tivemos junto dos nossos alunos. Mas antes gostava de fazer uma contextualização do porquê que esta formação foi mesmo importante para nós. Esta formação foi mesmo muito desejada. No dia 1 de agosto de 2017, saiu no Jornal Público a notícia.
E eu lembro-me de ter visto a notícia, ter ligado ao diretor do agrupamento a saber se podia mandar mails, propor-me-nos, porque achei que de facto era importante. Eu tenho esse mail foi enviado no dia 1 de agosto de 2017. E porquê? Porque, como disse o Manuel Pinto, nós somos uma escola que tem sido nos últimos tempos mais bem tratada pelos média, mas normalmente somos vítimas de uma estereotipização e estigmatização. Uma parte significativa dos nossos alunos, e se calhar também digo dos professores daquela escola, desconfia dos jornais e dos jornalistas. Porquê? Porque sempre que se fala da escola, fala-se do bairro, fala-se dos problemas do bairro, porque sempre que se fala do bairro, fala-se de criminalidade, fala-se do rendimento social de inserção. E quando se fala da escola por bons motivos, e há muitos, e cada vez há mais, acrescenta sempre, entre vírgulas, o tal aposto maroto que acrescenta a escola localizada num bairro social problemático, reforçando o estigma. Portanto, para nós, os jornalistas e o jornalismo têm reforçado este estigma. Mas uma parte importante é salientar que depois da formação, uma vez que isto, por estas ou por outras palavras, foi dito na sessão de assinatura do protocolo, pelo menos uma coisa já mudou. Nos dias a seguir, nos dias seguintes, quando se divulgou o projeto, nos meios de comunicação social, o agrupamento de escolas do Cerco do Porto deixou de ser uma escola num bairro social problemático e passou a ser uma escola do Porto. E isso para nós foi uma grande evolução, nem sequer passamos por Campanhã. Saltamos para a cidade e foi fantástico. Regressemos ao nosso projeto. Sentimos que faz falta, numa lógica de imersão curricular, ou seja, dentro da disciplina e não como uma coisa estranha, alguém que vai lá e diz umas coisas, um espaço onde os média possam ser pensados com tempo. O projeto está agora a começar nas turmas de 10º ano, mas algumas atividades previstas e algumas dinâmicas foram testadas com uma outra turma. O Rui Ribeiro e o Rui Mendes também, mas ele não está cá, foi cobaia e está aqui para dar o seu testemunho disso. Muito bom dia, o meu nome é Rui Ribeiro e no ano passado, nas nossas aulas, fizemos algumas atividades sobre as fake news. Experimentámos algumas apps para verificar a fiabilidade das informações, a origem das imagens. Constatamos que muitas vezes a imagem não corresponde ao texto em si, mas o mais rico foi, sem dúvida, o reconhecimento que todos nós, consciente ou inconscientemente, ou propositadamente ou não, já contribuímos para essa praga, que seja por partilharmos só pelo título, seja porque tem graça ou porque vai motivar a discussão. Uma das atividades mais interessantes foi percebermos como a mesma notícia é aprendida pelos diferentes meios de comunicação social. A RTP, a SIC, a TVI e a CNTV têm abordagens diferentes da mesma notícia, pois também têm públicos diferentes e agendas diferentes. Uma das atividades que está na planificação da literacia para os média é uma oficina para pais encarregados de educação. Será muito interessante inverter os papéis e ver os filhos a explicar aos pais que não podem acreditar e partilhar tudo o que leem. Estas aulas fizeram pensar muito nas vozes que são ouvidas nos média e nas vozes que ficam no silêncio. Fiquei mais atento aos rostos que têm a voz nas notícias, homens brancos e bem-falantes. Mas esses homens brancos e bem-falantes não representam a maioria em si. Quantas vezes ouvimos ou lemos o outro lado? Quantos de nós somos representados nos média? Estamos representados na televisão, na rádio e nos jornais? Ou somos visíveis apenas em época eleitoral? Estas questões fazem-nos pensar e duvidar do que lemos, do que ouvimos e até do que vemos. Estarão os médias ao serviço da desinformação? Ou são uma lente que distorce? A mim, o que mais me despertou nestas aulas foi perceber que há sempre uma agenda por trás das notícias que nos chegam. Porque é que alguns assuntos têm tempo de antena e outros não. Porque é que alguns assuntos deixam de ser falados. Não tive muitas respostas nas aulas, mas acho que ficámos mais confiados e também mais atentos. Espero que os meus colegas de 10º ano aproveitem essas aulas. Para terminar, não é? As aulas de literacia, de educação para a literacia vão começar esta semana no 10º ano e à boleia deste projeto vamos conseguir para o 3º ano
quinto ano e sétimo ano, com uma parceria com o Media Lab, iniciar também sessões de 8 semanas pelas quais vão passar todos os alunos do quinto e do sétimo ano e temos vontade que pelo menos alguns do terceiro ano do primeiro ciclo. Muito obrigada. Muito obrigado. Podem voltar ao vosso lugar. Vou chamar agora então os representantes do agrupamento de escolas de Santa Bárbara de Fanzeres. Este projeto Mochila com o Net, Clube de Informação e Literacia. Maria do Céu Moura, Carlos Polónio, não sei se estão todos, vou chamar a Iris Sequeira e o Tiago Torres também para nos apresentar então este vosso projeto. Olá, viva. Ora bem, bom dia a todos. Nós, tal como o Daniel referiu, pertencemos ao agrupamento de escolas de Santa Bárbara de Fanzeres, que se situa em Gondomar. Trago comigo o professor Carlos Polónia, que realmente trabalhou comigo, também trabalhou na nossa equipa uma outra professora que não pôde estar presente, e temos a Iris e o Tiago Torres, que foram os alunos que, no meio daqueles com quem trabalhamos, selecionamos pelo facto de termos inserido trabalhos destes alunos no próprio projeto. Ora bem, então nós, os três professores, inserimos ou integrávamos este curso de formação e efetivamente criámos este projeto Mochila com Net no sentido de desenvolver e capacitar os alunos para que eles usassem melhor as ferramentas e os conhecimentos para acederem aos média e à informação, através de estratégias diversificadas. Era nossa intenção que este projeto, tal como já foi dito aqui nesta mesa redonda, que não era redonda, não é? Mas foi dito efetivamente que o que é importante é contagiar. E a nossa ideia era que algo contagiasse o nosso agrupamento, a nossa comunidade escolar. E então, evidentemente que nós tínhamos que criar aqui um projeto muito simples, uma vez que, de certa forma, nós estamos inseridos numa escola portanto, um agrupamento que tem desde o primeiro do primeiro ano ao nono ano. Então, efetivamente, nós todos estávamos bastante conscientes do nosso público-alvo, de todas as condições, também em termos logísticos e de equipamento, que não somos um agrupamento muito favorecido, mas que tentamos dar a volta. E então criamos o nosso projeto, definindo objetivos, estratégias, metodologias e definimos atividades para serem desenvolvidas nesse projeto. Evidentemente que ao criarmos esse projeto, nós tivemos sempre a preocupação de o incluir nos currículos escolares, não fosse algo que aparecesse a mais. Tivemos sempre também em conta a relação deste projeto com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Tivemos também em atenção e sempre preocupados com a inclusão dos temas ou dos domínios inscritos na cidadania e desenvolvimento. E também não esquecemos nunca, na definição do projeto, o referencial da educação para os média. Entretanto, desenvolvemos então várias atividades. A primeira atividade e depois da nossa formação, a primeira atividade foi nós conhecermos exatamente o que é que os nossos alunos viam, que televisões viam, que rádios ouviam, que redes sociais usavam, e fizemos uma primeira atividade que era a NET diz, eu questiono. É verdade? E então aqui passou por um inquérito aplicado aos nossos alunos, não é?
Evidentemente que neste inquérito chegamos aqui à conclusão daquilo que já foi dito aqui também, que efetivamente o Facebook já não lhes pertence tanto, pertence um pouco mais aos pais e eles tiveram que fugir do Facebook para não serem tão controlados. Ao nível, fizemos uma outra atividade que foi mais dirigida a alunos de 9º ano, que efetivamente era, portanto, eles a partir da técnica de pesquisa regressiva, verificarem se uma notícia era verdadeira ou se é falsa. E eles ficaram extremamente entusiasmados com essa atividade. Finalmente, e exatamente a terceira atividade foi aquela em que participaram o Tiago e a Iris, que era conhecer a história com os média. Como eu e o professor Carlos partilhamos a mesma turma, consideramos pertinente também lançar um desafio a estes alunos. E então, através de uma situação hipotética que criamos, em que criamos uma conferência de imprensa, onde nós tínhamos que elaborar a convocatória e essa conferência de imprensa ia ser dada através de uma equipa de historiadores que iriam dar a conhecer um documento que apareceu no contexto da romanização da Península Ibérica. Ora bem, então, o que é que nós fizemos? Pusemos os nossos alunos enquanto jornalistas, fotojornalistas, a assistir a essa conferência de imprensa. O Carlos fez de historiador e pôs-se, para além de apresentar o documento que esta equipa tinha descoberto, pôs-se também à disposição das questões dos próprios jornalistas que estavam ali à frente. E então, os jornalistas, eu trouxe comigo 2 jornalistas que estavam lá, que é a Iris e o Tiago, e eles vão dar-vos conta do que foi participarem nesta iniciativa. A Iris pode falar? Eles estão um bocadinho nervosos, porque eles são pequeninos, são do 8º ano. Bom dia, chamo-me Iris Sequeira, como a professora já tinha referido, e eu venho dar a minha opinião sobre o projeto que fizemos ao longo deste ano. E este projeto foi importante e ajudou-nos a perceber melhor as coisas, porque trabalhar várias matérias ao mesmo tempo num trabalho só, e podemos trabalhar com vários professores ao mesmo tempo. As aulas, em vez de serem sempre na sala de aula, sempre o professor fala e nós praticamos, tentaram ser mais dinâmicas e foram mais dinâmicas e sem ser sempre na sala de aula. Também sentimos a necessidade de trabalhar com os nossos colegas de grupo de forma mais independente, ou seja, nós só recorríamos à ajuda dos professores em último recurso, mas nós fazemos as pesquisas e só recorremos aos professores para pedir alguma orientação caso não estivéssemos a conseguir continuar o nosso projeto. Também escrevemos vários textos com interesse e eles foram publicados no blog da escola. E até posso dizer que o texto que eu escrevi foi uma narrativa que fazia a recriação de um documento que foi apresentado na conferência de imprensa pelo historiador. O documento era uma narrativa que falava sobre um Deus que veio à Península Ibérica repor a paz, pois estava a haver uma guerra entre os lusitanos e os romanos. Mas o documento estava incompleto, então eu tive que completar o documento e reescrevê-lo, no caso, nas minhas palavras, para ser mais fácil os leitores o entenderem. E sem dúvida que aprendemos melhor a matéria de português e de história, e esta foi a minha opinião sobre o projeto que tivemos a trabalhar. Obrigada. Agora só. Bom dia a todos, eu chamo-me Tiago e venho dar a minha opinião sobre o projeto que trabalhamos.
Creio que participar neste projeto foi importante, porque proporcionou à nossa turma uma experiência única. Ao colocarmos pela primeira vez no papel de jornalistas, que haviam sido convocados para uma conferência de imprensa e que iriam entrevistar um historiador, fez com que assumíssemos uma perspectiva diferente e tivéssemos a oportunidade de aplicar os conhecimentos aprendidos nas aulas de História e Português de uma forma mais desafiante. A parte que eu gostei mais de escrever foi o título, pois acho que é interessante conciliar a informação principal com o interesse ao público. Também gostei de escrever o lead, pois acho interessante também responder às questões principais para formar um parágrafo que também responda à curiosidade do leitor. No corpo da carta tentei explicar algumas informações do documento, como por exemplo como foi descoberto e porque a sua divulgação. Também tentei explicar onde foi encontrado e quem contribuiu para a sua descoberta. Através da participação neste projeto conseguimos perceber melhor como é realizada uma conferência de imprensa e aplicar os conhecimentos de construção de notícia usando todas as partes importantes que a constituem. Como sabemos que a notícia ia ser publicada e não ser lida só pelos professores, como também pelos outros alunos, não pudemos inventar nada e tivemos que escrever com base na verdade. O papel de historiador foi assumido pelo nosso professor Carlos Polónia e os papéis de fotojornalistas e jornalistas foram assumidos pelos alunos. Na conferência de imprensa foi apresentado um PowerPoint sobre o contributo para o estudo da romanização da Península Ibérica. De seguida colocámos as questões que havíamos preparado, sendo que cada jornalista e fotojornalista era de um jornal diferente. Célia A., tradutora de latim, acompanhava o historiador. A parte que mais gostei deste projeto acho que foi quando questionámos o historiador, pois achei que éramos verdadeiros jornalistas e que realmente estávamos a entrevistar um conferencista. Também gostei de preparar as questões antes da notícia, pois isso iria definir como é que ela iria ser e que tipo de informação iria conter, diferenciando das outras. Eu depois disto não tenho mais nada a dizer, absolutamente, a não ser que neste momento o Mochila com Net é um clube que já contagiamos colegas, já não somos só 3, somos muitos mais e agora estamos em arranque de ano letivo, como vocês sabem. Alunos, já temos 2 ótimos jornalistas, faltam-nos os restantes que realmente, esses vão ser menos difíceis a arranjar. Muito obrigada a todos. Obrigado. E já tem o Tiago, especialista em títulos. Não há nenhum jornalista que nunca tenha tido problemas com títulos. De gente. Já eram o pré-Facebook, porque as pessoas ligavam. Eu posso partilhar a minha experiência profissional, que é ter as pessoas do outro lado furiosas com o título, porque a notícia disse, mas já leu a notícia? É que a notícia, o resto se ler, não está lá nada disso, porque a pessoa que, enfim, fez o título tem que inventar às vezes, pôr as coisas. Não inventa bem, mas dá ali uma interpretação um bocadinho mais complexa e levanta alguns problemas. Portanto, o Tiago, vamos lá ver que tipo de títulos fazes tu. Vamos avançar para o próximo projeto, Jornal Ria Azul, um projeto de redação na EB23 João da Rosa. Eu não sei se estão todos, mas vou chamá-los. São docentes do Grupamento de Escola João da Rosa de Olhão, Filipe Margarida, Sousa Azevedo Melo Matos. Os alunos estão, a Sara e a Yara. É isso? Muito bem, então. O palco é vosso. Temos distribuição, façam favor. Pode começar? Posso começar? Ora bem, então bom dia a todos. O meu nome é Filipa Matos e sou professora de História e de Cidadania e Desenvolvimento na EB23 João da Rosa, em Olhão.
Também território educativo de intervenção prioritária, e fico muito feliz de ver aqui outras escolas na mesma situação a inovar e a estarem na vanguarda, no fundo, da educação. Este projeto, o projeto Jornal Rio Azul, surgiu enquadrado dentro da nova legislação, o Decreto-Lei 55 de 2018, o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória e a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. E por isso nós tentámos integrar neste projeto alguns valores que são basilares de toda esta nova legislação, como a inclusão, a flexibilidade curricular, a cidadania e a participação democrática. Assim, através de uma atividade vivencial, uma experiência vivencial, os alunos poderão consolidar conhecimentos, capacidades e atitudes de cariz humanista, privilegiando o estabelecimento de parcerias na comunidade e o trabalho transversal, como a metodologia de projeto permite. O Jornal Rio Azul foi criado no âmbito do tema de flexibilidade curricular escolhido pela nossa escola no ano passado, Ecossistemas da Ria Formosa. Sendo uma escola de Olhão, temos uma grande proximidade com a Ria Formosa. A nossa escola já agora é a Escola Azul desde 2018, adquiriu este título e a partir daí adotou o cavalo marinho como uma espécie indicadora da boa saúde da nossa Ria Formosa. E por isso o nosso primeiro exemplar do nosso jornal foi dedicado ao cavalo marinho. O jornal é uma publicação ambiental, de cariz ambiental, foi criada pela turma do 7º B, que me devem estar a ver neste momento, no primeiro dia de aulas, e tem então uma periodicidade anual. Pretende acompanhar esta turma, este projeto, ao longo de todo o ciclo, do 7º ao 9º ano, e pode inclusivamente passar por vários suportes. Neste primeiro ano letivo escolhemos o papel, a revista, até porque é um suporte com o qual os alunos se têm vindo a distanciar cada vez mais e por isso seria importante, novamente, voltar ao papel. A redação de turma é composta por 24 alunos, 14 raparigas e 10 rapazes, com uma média de 12 anos de idade. O projeto foi operacionalizado nos domínios de autonomia curricular, que para quem não conhece, portanto, são tempos letivos onde as disciplinas podem articular e desenvolver projetos que vão de encontro àquilo que está também no próprio currículo. Na nossa escola, estes domínios de autonomia curricular funcionaram nos 2 últimos dias de cada período. E o que é que aconteceu aqui ao nosso jornal e à nossa turma, ao nosso 7º B? Nestes 2 dias, o horário letivo da turma foi substituído por um trabalho de redação. Por isso, eles não tinham o horário normal e passavam a operacionalizar uma redação na sala TIC, onde ficaram divididos por secções. O audiovisual, a secção Notícias Azuis, a secção Somos Escola Azul, a secção Ideias Formosas e a secção Desportos da Ria, Entrevistas do Mar. Secções que foram criadas por eles e depois cada um tinha um editor que compunha o conselho editorial da redação. Ao longo do ano eles fizeram saídas de campo, ficaram a conhecer melhor o meio ambiente envolvente, a Ria Formosa, as espécies marinhas que habitam a Ria Formosa, conheceram diferentes profissionais, jornalistas, biólogos, artistas, atletas e empresários inovadores. Em comum, o elo de ligação de tudo isto foi sempre a Ria Formosa. Para nos falar um pouco mais acerca da redação, temos aqui 2 jornalistas do 7º B, a Yara e a Sara, que eu vou passar a palavra. O meu nome é Sara e eu faço parte da secção Entrevistas do Mar do Jornal Rio Azul. O meu nome é Yara e sou editora de uma das secções do jornal Entrevistas do Mar. Durante o tempo em que participámos no Jornal da Rio Azul, nós tivemos a oportunidade de fazermos várias visitas de estudo. Uma delas foi onde nos deslocámos até ao CCMar, onde vimos vários cavalos marinhos, que são uma espécie que está em vias de extinção e em 20 anos diminuiu cerca de 90% da sua população. Também fomos ao Oceanário de Lisboa, onde vimos várias espécies que também estavam em extinção e vimos várias diversidades de espécies, o que foi uma experiência muito bonita. No início do jornal visitámos uma redação do Algarve, a redação Sul da Informação. Eles ensinaram-nos como moldar uma notícia e também ensinaram-nos a diferenciar uma notícia falsa de uma notícia verdadeira. Também fizemos uma atividade organizada pela escola que consistia em irmos em uma das ilhas do Algarve, a Ilha da Armona, e passeámos pela praia enquanto apanhávamos o lixo que encontrávamos.
Por fim, também fizemos uma entrevista à atleta olímpica Joana Pratas, que pratica a modalidade da vela, e uma da nossa aluna da nossa turma, que também participa da redação, fez a entrevista, pois ela também pratica a modalidade de vela, então ficou muito contente por estar a fazer entrevista a uma atleta olímpica. Eu acho que este projeto foi muito importante para a nossa turma, pois nós conseguimos unir-nos mais como turma e aprendemos a partilhar ideias e a aceitar opiniões diferentes. E, na minha perspectiva, ajudou-me a abrir um bocado os olhos ao mundo, porque na nossa geração nós temos os olhos mais postos nos ecrãs e nas novas tecnologias, e então com este projeto deu-me a oportunidade de perceber novas coisas que não tinha tanta oportunidade, e agora eu consigo valorizar mais o trabalho dos jornalistas, porque eu pensava que era um trabalho muito fácil e que era só estalar os dedos e estava tudo feito, e com isto deu para perceber que há muito trabalho por trás do jornalismo e que precisa-se de encontrar muita informação, ter a certeza do que temos que publicar, e acho que foi uma experiência muito agradável. Como a minha colega falou, acho que este trabalho ajudou muito para a união da nossa redação. No início éramos todos muito separados, mas com o desenvolver do projeto começámos todos a ficar muito unidos. Por exemplo, quando alguém tem dificuldade em montar uma notícia, algum que tenha mais habilidade nisso vai lá e ajuda. E para mim o projeto ajudou-me, por exemplo, em falar em público. Antigamente eu ficava muito nervosa e não conseguia falar. Também estou um bocado nervosa agora, mas agora já consigo falar para vocês, então o projeto ajudou-me nisso. Por fim, queria concluir para vocês uma frase que um dos nossos colegas criou e nós achámos que identificamos muito com o jornal, que é o jornal Riazul não é só um jornal, é a convivência entre todos. Obrigada. Ora bem, também para concluir, uma vez que tinham-me também pedido para falar um pouco da relevância da atividade para o professor, esta atividade foi relevante na medida em que permitiu cruzar aqui vários tipos de objetivos. Por um lado, a literacia dos média, dotando os alunos de ferramentas que lhes permitem acompanhar os média, nomeadamente no que diz respeito à crítica e seleção da informação que leem, que recebem. Assim passam de utilizadores também a produtores e acabam por ficar mais por dentro do assunto. Também desenvolvem simultaneamente a literacia dos oceanos, uma vez que foi uma edição ambiental dedicada a um tema que tem relação com a escola. A redação tornou-se um espaço de interação, cooperação, partilha e colaboração entre pares. A articulação com a comunidade, com a sociedade, a criação de um veículo de comunicação também interno da escola para o exterior. O que significou para mim como professora? Eu não queria deixar passar a oportunidade de dizer que, sendo eu de uma família de jornalistas, na minha casa sempre se discutiu muito acerca de economia política, cultura e internacional. Uma época em que o jornalismo de investigação era rei, existiam grandes furos jornalísticos e os jornalistas eram homens de grande cultura e camaradagem. Até 2013, quase 26 mil professores saíram do sistema educativo português, a maioria contratados. E nesse mesmo período de tempo assistimos a alguns despedimentos coletivos na comunicação social que também afetaram alguma da massa crítica que elevava a nossa opinião pública portuguesa. Mas, como dizia Camus, do absurdo pode nascer a nossa revolta, a nossa liberdade e a nossa paixão. E hoje aqui estamos nós com um projeto que compreende que a escola pode vir a ter um papel decisivo na defesa das regras deontológicas, do grau de liberdade e de ética dos jornalistas, pode formar futuros cidadãos que percebem a importância de uma informação que é mediada por um jornalista e que distingam a liberdade de expressão do discurso do ódio. Se me permitirem, gostava ainda de chamar aqui a esta sessão o que me marcou enquanto aluna à escola pública, que fui aluna entre 1986 e 1998, portanto uma época em que a metodologia de projeto foi muito viva, muito ativa. Eu ainda hoje me considero filha de uma escola que foi a escola do todos diferentes, todos iguais, isso marcou-me muito e sei que isto também vai marcar os meus alunos. Quero agradecer às escolas públicas de que fui e sou professora e principalmente à João da Rosa, a escola de que agora faço parte, porque cria espaços para todos podermos sonhar e fazermos os nossos projetos.
e gostaria de chamar aqui algumas pessoas que já não estão entre nós, mas que foram muito importantes e que gostariam de ser chamadas neste momento. O Capitão de Abril Marques Júnior, que me transmitiu o gosto por ensinar cidadania e várias vezes, enquanto foi vivo, participou em alguns projetos de cidadania comigo. O jornalista Mário Contumélias, que foi meu professor de jornalismo e que me transmitiu o gosto de ensinar os média. E, para terminar, o meu tio, o Albano Matos, jornalista do DN, que faleceu numa fase de jornalismo um pouco cinzenta, mas que iria estar muito contente, de certeza, de ver toda esta vontade de fazer melhor. Um especial agradecimento também ao 7º B, a minha redação, a minha querida direção de turma. Eles mereciam estar todos aqui, não puderam, mas estão connosco na mesma. E ainda agradecer ao Vítor Tomé, à Isabel Neri e a toda esta vontade política em formar cidadãos que, como Cervantes um dia escreveu, possam pautar as suas vidas pela honra e pela liberdade. Obrigada. E vamos então para a apresentação do último projeto, Fake News, como se detecta a desinformação, do agrupamento de escolas Doutora Lara Aires de Quarteira, o docente João Lopes e a aluna Nicoleta Manoli. Estão? Vem ali. Chega, sabe? Um bocadinho nervoso. O meu público normalmente não passa dos 25, 30 alunos, desta vez um bocadinho mais. Bom, apresento-vos a Nicoleta, foi uma das alunas destinatárias deste projeto. Foi um bocadinho complexo responder, não que fôssemos desorganizados na escola, mas foi um bocadinho complexo tentar encontrar alunos para trazer aqui, sobretudo porque o nosso projeto incidiu, faz parte o nosso projeto está dividido em 3 fases. A primeira fase incidiu sobre os alunos do 12º ano e quando nos é pedido para trazer alunos aqui, eu falo com a funcionária da biblioteca e ela diz-me: professor, está maluco? Então os alunos do 12º ano já saíram todos da escola. E agora como é que a gente traz alunos para aqui? Pois é verdade, mas de facto também tinha havido turmas de 10º ano que tinham sido destinatárias deste projeto. Bom, eu passo também a dizer que isto foi um projeto desenvolvido por 3 pessoas, além de mim, João Lopes, professor bibliotecário, o meu colega Almir Lemos, professor bibliotecário do 2º e 3º ciclo do meu agrupamento, de uma outra colega, Maria do Céu Silva, que é professora de inglês e de alemão do ensino secundário do nosso agrupamento. Depois, o primeiro desafio para responder àquilo que o Vítor e que a Isabel nos colocaram foi como operacionalizar algo que pudesse a revestir este tema. Antes de mais, ficámos todos delirantes por saber que íamos frequentar uma ação de formação aos sábados. Como calculam, é sempre o nosso dia preferido para frequentar ações de formação. E quando soubemos, não é? Além de termos comprado trajes novos e tudo, acabamos por ir rindo e cantando para lá. Portanto, aquilo que pensávamos que ia ser uma ação de formação perfeitamente normal, não é? Como todas as outras, esta acabou por ser bastante mais lúdica e acabamos de facto por construir algo que, na nossa ótica, vai ter continuidade. O nosso projeto era então uma ação de formação, em resultado da nossa ação de formação, que pretendia transmitir a toda a comunidade educativa, por várias fases, como detectar desinformação. A primeira coisa que a Isabel e o Vítor nos disseram era que se era fake, não era news. Portanto, a partir daí tentámos exterminar o termo fake news e até hoje, bom, estamos a ter algum sucesso na escola. Espero que, Vítor, estou a tentar até ao final do ano, que a gente consiga que fake news desapareça de uma vez por todas do meu agrupamento, pelo menos, está bem? Portanto, a nossa formação estava dividida em várias partes, como vos disse. Numa primeira fase, destinava-se aos alunos do ensino secundário, por ser aquele ensino que está mais ao nosso alcance. Depois, numa segunda fase, transformar a mesma ação de formação para alunos do 2º e 3º ciclo, indo para exemplos um pouco mais acessíveis, mas dado que também estão bastante suscetíveis à informação e aos meios de comunicação, e numa terceira fase abranger isto para toda a comunidade educativa, ou seja, pais, encarregados de educação e o público em geral.
A ação de formação dividia-se em várias partes. Primeira parte, os tipos de meios de comunicação social que existem, como é que eles, enfim, funcionam e de que forma é que nós estamos afetados por eles ou que somos afetados por eles. Numa segunda parte, tínhamos a intencionalidade da notícia ou a intencionalidade informativa e teríamos então que revisitar tudo isso. Aliás, foi precisamente um colega vosso, jornalista, que disse que para começarmos a arrebentar com estas desinformações ou com a desinformação, tínhamos que voltar à gênese da notícia, ou seja, ao lead, quem, o quê, onde, quando, como e porquê. E sem isto não conseguimos detectar desinformação. Portanto, temos primeiro que chegar aqui, depois procurar várias fontes. Se no cruzamento das fontes as coisas batem certo, então nesse caso conseguimos eliminar a desinformação. Numa terceira fase, ou numa terceira parte da formação, nós abordamos os tipos de desinformação, conseguimos tipificar, de acordo com o que existe também, que também está disponível, muito também pelo trabalho de jornalistas, os tipos de desinformação que existem. Em quarto lugar, as técnicas para detectar desinformação, uma delas acabei de citar, e em quinto lugar, exemplos. Quanto aos exemplos, eu deixo para depois, agora passava mais a palavra aqui à Nicoleta para que ela diga de que forma é que a formação teve impacto ou não nela, está bem? Nicoleta. Bom dia. Eu vou dar a minha opinião sobre no que essa formação que o professor João nos deu ajudou e teve relevância para nós. Eu acho que o assunto das fake news, que o professor João nos ensinou, que é, na verdade, desinformação que se diz, é um assunto atual e sobre o qual os jovens têm algum conhecimento, mas não o suficiente para saber como escapar a elas. Nesta formação nós aprendemos a reconhecer as fake news, a pesquisar pela fonte, saber se ela é credível, ver em outras fontes também se a notícia aparece para saber se é verdadeira ou não. Está muito bem. Também nos ensinou a termos em conta... estou muito nervosa. Lembras do Ant? Não te lembras do Ant? Do exemplo sim. do Ant? Houve vários exemplos que nós vimos, como o artigo 13, em que houve um pânico total quando foi noticiado que esse artigo acabaria com as redes sociais, que nós não teríamos acesso a nada e que os únicos sites que poderíamos utilizar seria a Wikipédia. Mas vimos que isso realmente foi uma fake news, porque nada disso aconteceu, na verdade, e o pânico causado não teve razão de existir. Outro exemplo de fake news foi, por exemplo, o caso em que houve a arte de um artista, uma estátua que estava exposta num lugar, acho que foi no Japão, e uma imagem viralizou, fazendo crer que... Estás mesmo nervosa. Não, eu estou um pouquinho enxuta. Tá bom, ficas por aqui? Tá bem. Ela fica por aqui. Está mesmo muito nervosa. Mas, de facto, nós, como professores, nós aprendemos todos os dias e eu também aprendi, nomeadamente acabei por conhecer uma figura da internet que não conhecia, que era o Ant, que acabou por tentar viralizar no meio disto tudo o célebre artigo 13 artigo 13 que iria acabar com o mundo, ou pelo menos com a internet conforme nós a conhecíamos. E foi um dos exemplos que lhes dei quando o próprio Ant diz
Não se esqueçam que o próprio criador da internet diz que isto é um perigo. Ora, criador da internet, não há um criador da internet, não há uma única pessoa que se possa dizer que tenha sido criador da internet. Portanto, são estes os exemplos que nós, que para eles, que são mais suscetíveis, sobretudo nestas idades, que lhes pode parecer uma coisa absolutamente dogmática e que nós tentamos descortinar e desmistificar, de modo a que eles consigam saber que não é pelo facto de aparecer no YouTube que automaticamente se torna uma verdade. No que toca ao futuro desta ação de formação, pois os destinatários mantêm-se, nós teremos a atualização e a pertinência sempre atualizadas e fica dentro do portfólio das ações de formação que são fornecidas pelas bibliotecas escolares do agrupamento. Temos ações de formação que já existem, apesar da sua atualização, não é? Mas já existem há alguns 6 ou 7 anos, portanto esta penso que ficará muito mais tempo e então pretende-se, através da biblioteca escolar, ser então uma plataforma giratória para todas as disciplinas que queiram requisitar esta ação de formação, que dura cerca de 45 a 50 minutos, no caso de tempos de 90 minutos, pois nós duramos um bocadinho mais, ou fazemos durar um bocadinho mais, para termos mais interação, sobretudo com perguntas e respostas, e para desmistificar exemplos um pouco mais concretos. Obrigado a todos e um bom dia. Bem, agora sim vou então chamar o Paulo Barreiro. O que é que eu vos posso dizer? Como é que não me iam de brilhar os olhos e ter orgulho em participar numa coisa destas? Não é? Quer dizer, depois de tudo aquilo que aconteceu, não é, Paulo? Vou-te deixar aqui... E o que fazer agora, não é? Vou-te deixar o palco para comentares e fazeres perguntas. Tens 15 minutos. Eu acho que até dava mais espaço à audiência. Olá, bem-vindos a este primeiro Encontro Nacional de Literacia para os média e para o jornalismo. Eu fiquei sem palavras depois destes 4 exemplos. Eu até trazia aqui um pequeno guião para fazer umas perguntinhas e não sei o quê, mas isto que já quase não há nada a fazer. Eu talvez aproveitasse e fizesse uma pergunta a cada um dos projetos, daquelas que aqui, depois destas apresentações, mais, pelo menos a mim, mais se colocaram. E depois também dava a oportunidade, se calhar, a cruzarmos aqui um bocado de ideias e o público também poder, as outras pessoas poderem também interagir com estes 4 projetos, com estas 4 equipas. Ao cerco, onde é que está aqui o cerco? Muito bem. Eu perguntava à professora Paula Cruz, ela disse uma coisa que eu fiquei tocado com ela, que foi: os alunos desconfiam dos jornais e dos jornalistas. E depois deu o exemplo também que o jornalismo tem reforçado o estigma que paira sobre aquela escola e a localização daquela escola. A minha pergunta era só esta: os alunos deixaram de desconfiar mais nos jornalistas depois destas ações? Ainda não, porque o projeto em si vai começar hoje, ou melhor, amanhã, porque amanhã é que... Eu não estou a conseguir ouvir. O projeto vai começar hoje. Portanto, hoje é o primeiro dia de aulas, portanto, nós fomos tendo só ações com algumas cobaias, como temos aqui o Rui, mas esta ação e esta vontade de trazer a literacia dos média para a escola, para o 10º ano, agora também para o 5º, 7º e 3º ano, vai começar agora. Portanto, esperemos no final deste ano letivo poder estar a dizer isso, que já não desconfiamos tanto. É que foram muitos anos. Muito bem. Estava aqui a imaginar que já tivesse, como tinham umas cobaias, que já tivessem posto em prática mais alguma... Não. Vai ser ao longo deste ano letivo. Sim. Eu também não percebi muito bem. São 45 minutos semanais? Semanais. Portanto, com alunos afetos à disciplina de português, mas que podem ter aportes de outras disciplinas, nomeadamente pela questão da literacia científica, pela questão da sustentabilidade, da ética, da filosofia. Portanto, podemos trazer as outras disciplinas e é isso que queremos, porque isto funciona muito também por contaminação. Claro. Quantos mais professores estiverem envolvidos, mais alunos estão envolvidos. Quantos mais alunos estiverem envolvidos, mais contaminam os professores. Portanto, é muito importante que isto saia do grupo dos professores que estiveram na formação e comece a alargar, a sair das bibliotecas, a sair do núcleo restrito dos professores portugueses e começarem da tal elite e começar aqui a contaminar conselhos de turma, grupos disciplinares e que eles possam ver na prática que isto faz sentido, que não é mais um projeto, porque
nós, ao longo das nossas vidas profissionais, temos tido muitos projetos e esses é que vão ser os projetos salvadores. E nós queremos que este seja um projeto sustentável. Começamos devagar, fizemos um desenho do projeto, apresentamos à direção, apresentamos ao Conselho Pedagógico, ao Conselho Geral, desceu aos grupos disciplinares, pelo meio... Este projeto já existia? Não. Ou saiu através deste projeto piloto? Sim, foi o grande pretexto e acho que foi muito importante o dia da assinatura, termos lá Presidente do Sindicato de Jornalistas, o Ministro da Educação, a Diretora-Geral da Educação, também creio que eram os três, na assinatura do protocolo, porque assim conseguimos comprometer os três. E o diretor do agrupamento, porque este comprometimento é muito importante. Os professores podem fazer muita coisa, mas se nos tirarem o tapete, se não estiverem por lá a dizer continua, é este o caminho, se não estiverem nos momentos certos, os projetos vão desaparecendo e vamos perdendo força e vontade. Muito bem. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão aqui ao agrupamento de escolas do Cerco, uma vez que eles estão com a palavra neste momento, e se não, adiantaríamos para a frente. Se alguém quiser colocar alguma questão, alguma dúvida sobre o projeto que foi apresentado. Muito bem. Então, seguimos para a frente, vamos até Fanzers, Gondomar. A primeira coisa que me ocorre... Onde é que vocês estão? Está aqui. Que me ocorre é que t-shirts tão bonitas que vocês traziam. Quem é que fez estas t-shirts? Como é que surgiu? Podem vir aqui só para mostrar, talvez as pessoas não tenham reparado. Portanto, isto é um projeto que já é um projeto que transcende já a questão dos médios. Portanto, é um projeto comercial quase. É um projeto, como nós dissemos, que efetivamente nós já tivemos um clube de jornalismo na escola, simplesmente como hoje em dia nós sabemos que estamos numa era profundamente da área das tecnologias, as coisas vão se apagando e nós temos que nos reinventar. De certa forma é por aí que vamos. E então o facto de estarmos a participar nesta formação fez-nos agarrar com outra visão e agarrar esta ideia de que efetivamente nós podemos fazer muito pelos nossos alunos e fazer muito com os nossos alunos. E então isto é semente. Esta mochila com a net já vinha atrás? Não, surge exatamente no âmbito desta formação. Portanto, e estas são as duas primeiras t-shirts. Portanto, muito não temos mais. E foi algum aluno que desenhou as t-shirts? Exatamente, não. Nós dissemos isso quando da apresentação ao Daniel e ao Manel Pinho. Nós fizemos, isto foi um professor que nos ajudou a criar isto com uma turma que tinha, é um professor que é de educação visual, e com a sua turma desenharam este logótipo no sentido de fazer, no fundo, ser a imagem do nosso mochila. Muito bem, muito bom. Eu só queria salientar uma coisa que eu acho formidável. Se este projeto de Mochila com Net surge na sequência da ação do projeto piloto de literacia para os médios e para o jornalismo, vocês já trabalharam bastante depois disso, porque já têm 3 ações, se estou recordado, portanto tem a ação da simulação da conferência de imprensa com a história, tem a NET diz e eu questiono, que eu gostaria de conhecer um bocadinho mais disto, porque eu não percebi muito bem. Essa ação foi exatamente para nós fazermos um levantamento de reconhecimento daquilo que os nossos alunos hoje em dia, porque muitas das vezes nós estamos muito preocupados com as nossas aulas e não conhecemos o outro lado, como dizia há pouco o Dr. Manel Pinho, o outro lado da pessoa do nosso aluno, não é? Portanto, nós não sabíamos exatamente porque rádios é que eles que ouviam, que televisões é que viam, que redes sociais mais
mais utilizavam. Portanto, foi com essa curiosidade, foi essa curiosidade que nos levou a fazer este levantamento e a desenvolver esta ação, que agora, efetivamente, ao nível do clube, certamente que ela irá ter outro impacto, outro levantamento, outro desenvolvimento. Muito bem, explique-me lá só o que é que quis dizer com pesquisa regressiva com os alunos. O que é que isso quer dizer em concreto? Pronto, foi uma técnica de pesquisa regressiva, isto é, devemos isso aos nossos formadores, não é? Que nos ajudaram, através da pesquisa regressiva, verificar até que ponto é que nós estávamos perante, por exemplo, imagens reais ou imagens que são manipuladas, não é? Muito bem, muito obrigado. Não sei se há alguém que queira colocar alguma questão à Escola de Fanzaras. Se alguém... Fala a voz de Deus, tens 5 minutos. Então vamos embora. Vamos adiantar. Agora vamos diretamente do norte para o Algarve e sem passar pela casa da partida, como dizia há pouco, que no meu caso é o Alentejo, portanto ficava ali mesmo no meio. Só para vos dizer que eu também tive a honra e a felicidade de participar neste projeto enquanto formador em Évora, e partilhando com o Miguel Crespo uma belíssima turma e um projeto fantástico à tarde. A Isabel Neri não deixará de desmiuçar um pouco mais. Em relação ao jornal Riazul, onde é que está? Está aqui. Eu fiquei completamente estarrecido com o seu discurso final, aquela parte mais política, então tocou-me bastante. Professor, eu queria lhe colocar só uma pergunta. Este é aquele jornal que está a fazer com os alunos que nunca conseguiu ter cá fora? Era aquela paixão que você queria ter cá fora e tal, e agora, de repente, vamos lá agarrar nisto e vamos para a frente? É assim... O seu discurso é mais de jornalista do que de professor, e por isso que eu estava aqui... Está ligado, não está? Está. Agora já sei. Pronto, eu penso que as duas áreas são um bocadinho indissociáveis, fazem um bocadinho parte de mim e por isso é normal que as duas coisas se misturem. Sendo uma família de jornalistas, sempre me ensinaram que para ser jornalista não teria propriamente que tirar um curso de jornalismo, iria sim investir numa área que eu gostasse, e então investi em História, que eu acho que também tem algumas semelhanças com o jornalismo, portanto, a técnica de investigação da fonte e tudo mais. Por isso eu acho que sim, e acho que se calhar também é importante que isso aconteça para conseguir transmitir a paixão também aos meus alunos. Mas também tive alunos 5 estrelas que corresponderam. Nós não podemos esperar por uma nova jornalista e uma professora que fica pelo caminho. Não. Quem sabe? Quem sabe. Muito bem. Então, e vamos terminar. Eu, com a Escola de Quarteira, eu acho engraçado porque o título do projeto de Quarteira, onde é que está? A Quarteira está ali daquele lado. O título do projeto de Quarteira é tal pergunta que a resposta vale o tal $1 milhão, não é? Fake news, como detectar desinformação? Bom, isto é uma empreitada de grande nível. Digam-me só uma coisa, professor. Os alunos do 12º ano não puderam vir, porque já não estão na escola, já são difíceis de contactar, mas sim, já estão na universidade. Fez uma avaliação final do trabalho que teve com eles. Qual foi a sensação é que teve da receptividade que eles tiveram em relação a este tema no final do projeto? Nós aqui temos que dividir isto em duas fases. A primeira fase foi... Havia um microfone desse lado, já desapareceu? Não, então vai este. Eu passo o microfone. Não tenho mochila com neve, mas tenho uma bela gravata. Obrigado. Temos aqui a distinguir 2 tempos, o tempo dentro da formação e o tempo pós-formação. No tempo dentro de formação, nós aqui também nos debatemos um bocadinho com as limitações, não é? A Isabel e o Vítor tinham que terminar a formação naquela data e nós tínhamos que ter dados para apresentar dentro da formação. Portanto, fizemos um teste prévio com 2 turmas e a essas turmas sim fizemos um inquérito no final, o que é que eu retirei desta informação, o que é que eu retirei desta formação, o que é que esta formação, em que é que esta formação pode ser melhor e onde é que ela está bem. Isso foi sim nessa primeira fase. De resto, de cada vez que
cada vez que os alunos ou que as turmas são destinatárias desta formação, nós temos um pequeno inquérito que passamos muito menos pormenorizado do que aquele que serviu para anexar depois aos resultados da formação formal, passo aqui o pleonasmo, mas acima de tudo nos inquéritos temos a informação de que a linguagem é clara, de que a informação passa, de que os alunos de facto retêm o que nós pretendemos passar. E um dos exemplos é precisamente a Nicoleta, que aqui está, que apesar do nervosismo saiu extremamente bem, não é? Penso que toda a gente concorda comigo, e que de facto conseguiu, só aí, perante a pressão que há deste público, não é uma pressão ativa, mas é uma pressão que acaba por ser um bocadinho passiva, não é? Conseguiu aqui enunciar-nos alguns dos elementos que estão presentes da formação. Portanto, nós consideramos que cada vez que há alguma falha ou que nós detectamos que os colegas, professores, precisam que uma determinada área da formação seja realçada, nós, em conversa prévia, então, atingimos esse realce, incidindo sobretudo em determinados conteúdos em detrimento de outros. Muito obrigado, professor João, e muito obrigado a todos os professores e a todos os alunos e também aos jornalistas e a todas as pessoas que estiveram aqui, que vieram do Norte até ao Algarve a ouvir estes projetos agora durante a parte da manhã. Depois do almoço continuaremos a partilhar boas práticas pedagógicas ao nível da literacia para os médios e para o jornalismo, desta feita realizadas no Alentejo, em Lisboa e Val do Tejo e na região centro. As revelações ficarão a cargo da jornalista Isabel Neri. Então, boa tarde, bom almoço e até já. É o momento da piada fácil. Paulo, estamos com a barriga vazia. Vamos fazer a pausa para o almoço. Às 2h30 é a hora para começar, não é a hora para chegarem, está bem? Façam esse favor. Até já, então. Até já.